Fala galera! Vamos começar, né, Timoteus? Mais um Tempo com Deus aqui no canal do BB Kids. Isso aí! E hoje nós vamos para o nosso segundo episódio da nossa série A Bíblia, Meu Maior Tesouro. Tio Mateus, quanta coisa a gente está aprendendo, né? É verdade, a gente está aprendendo muita coisa e tem muito mais para aprender. Muito, né, Tio Mateus? Muito mais, porque a Bíblia é um livro completo. E sabia, Tia Bel, que tem um versículo que fala que Deus ainda não revelou todas as coisas pra gente? Por enquanto nós vemos ainda como se fosse só um espelho, só um reflexo. Só um spoilerzinho, né, Tio Só Mateus? um spoiler, mas quando a gente for morar no céu junto com Deus, a gente vai poder ver tudo e Ele vai manifestar todas as coisas pra gente. Isso aí, né, Tio Mateus? Deus, Ele é completo, Ele é perfeito. Sempre tem algo a mais de Deus para nós aprendermos, algo a mais da sua palavra. E tio Mateus, para a gente começar, vamos começar da melhor maneira, né? Que é orando, que é falando com esse Deus, que Ele é tão poderoso, incrível e maravilhoso. Então vamos lá? Vamos lá, vamos orar a Deus. Posso orar, Tia Bel? Claro que sim, tio Mateus. Vamos lá. Senhor, obrigado por mais esse dia de vida. Obrigado por esse tempo com Deus que está se iniciando. Que o coração de cada criança, do papai, da mamãe e de todas as pessoas que estão nos assistindo possa estar aberto para aprender cada vez mais sobre a sua palavra, Deus. Abençoe esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tio Mateus, não esqueça também, né, de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você não é inscrito no nosso canal, né, Tio Mateus? Já aproveita. Se inscreve aí, porque daí sempre vai chegar a notificação aí do nosso vídeo para você. E também, Tia Bel, não pode esquecer que a gente tem um sorteio todo domingo de manhã no nosso culto presencial. E para você participar desse sorteio, tem que colocar o nome aqui no chat ao vivo, para a gente ver quem está assistindo o Tempo com Deus e acompanhando esse momento em família. Mas, Tia Bel, é só assistir, colocar o nome aqui e vai ganhar o sorteio? Não, tem que ir no culto presencial todo domingo de manhã, lá na chácara da nossa igreja, às 9 horas da manhã. E a gente te espera lá para a gente aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus. E a nossa roleta tá grande, né, Tio Mateus? Tá, tem tanto nome lá, Tia Bel. Tanto nome, né? É muito nome, não é? Eu acho que até o tio Cido colocou o nome dele na roleta. Mas esse tio Cido, Esse tio Cido. Então, Tio Mateus, então vamos juntos louvar ao Senhor? Vamos lá. Fala, crianças, tudo certo com vocês? A gente está aprendendo cada vez mais sobre a Palavra de Deus. E por falar em Palavra de Deus, a sua Bíblia está aí pertinho de você? Porque chegou o momento da gente memorizar o nosso versículo
da semana. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 119. Nós iremos ler o versículo 89. E vocês sabiam, crianças, que o livro de Salmo é exatamente o meio da Bíblia? Então é só pegar a sua Bíblia assim, mais ou menos no meio, e abrir que você vai chegar no livro de Salmos. E o livro de Salmos, ele faz parte de um grupo de livros conhecidos como poéticos. Eles nos ensinam, nos instruem, traz sabedoria para a gente através de poemas e canções. E esse Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. Você sabia disso? Ele possui, crianças, 176 versículos. Ele é o maior que tem na Bíblia, sabia? Ele é muito grande. Mas antes da gente começar aqui e ler o nosso versículo de hoje, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como eu sei que vocês são crianças muito inteligentes e muito bonitas, vocês vão saber de cor salteado o que é isso. Crianças, o que significa a palavra eterno? Você sabe o que é eterno? Bom, eu tenho certeza que você conhece essa palavra. Eterno é tudo aquilo que dura para sempre, aquilo que não tem fim. Tudo bem, aqui foi fácil, né? Agora eu tenho um desafio para vocês. Eu quero que vocês coloquem aqui no nosso chat ao vivo duas coisas que são eternas. Então, para isso eu vou te dar um tempinho. Então você tem 10 segundos. Vamos lá? E aí, o que você colocou no nosso chat ao vivo? Deixa eu ver aqui. Você colocou que Deus é eterno? Ok, Deus é eterno. Deus existe, crianças, desde a fundação do mundo. Antes do mundo existir, Deus já existia, crianças. Sabe outra coisa que ela é eterna também? A nossa alma. Sim, a nossa alma, ela é eterna. Ela não tem fim. Mesmo depois que nós morremos aqui na Terra, a nossa alma, ela continua viva. E aí, crianças, tem uma diferença. O céu, ele é eterno, mas o inferno também é eterno. Você sabia disso? É verdade. Quando você morrer, ou se Jesus voltar antes disso acontecer, crianças, a nossa alma vai passar a eternidade, vai ficar para sempre, ou do lado de Deus, no céu, ou lá no inferno, onde é um lugar muito ruim, que tem dor e sofrimento. E aí, crianças, aonde você quer passar a eternidade? Aonde você quer passar o resto da sua vida morando? Ao lado de Deus ou longe dele? Se você ainda não aceitou Jesus, crianças, vocês podem fazer isso hoje. É só vocês orarem pedindo que o Espírito Santo venha morar no seu coração, que você reconhece Jesus como seu Salvador e que você quer passar a eternidade ao lado dele. E para isso você precisa reconhecer que você pecou, mas que Jesus morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. E se você já aceitou Jesus, crianças, você tem que caminhar cada vez mais juntinho de Deus. E assim você pode viver a eternidade ao lado dele. Mas vamos ler o que esse versículo fala? Porque aqui na Bíblia está outra chave, vai falar outra característica, outro objeto que é eterno. A palavra de Deus diz assim, em Salmo 119, 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Crianças, o que esse versículo quer dizer? Quer dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, ela também é eterna. Ela não tem fim, crianças. Há pessoas que tentaram destruir a Bíblia durante a história. Você sabia disso? Alguns exemplares da Bíblia foram queimados, outros foram escondidos para ninguém pegar. E existem países até hoje, crianças, que para a pessoa ter uma Bíblia como essa, ela é muito, muito, muito difícil. Se a pessoa tivesse só uma paginazinha dessa Bíblia aqui, ela ia ficar muito feliz. Mas a palavra de Deus, ela é eterna. E crianças, não importa o que aconteça, a palavra de Deus, ela jamais será destruída, porque Deus guarda essa palavra. E você sabia que a Bíblia não foi escrita bonitinha do jeito que está aqui em português pra gente? Ela foi escrita em outras línguas. E com o passar do tempo, ela foi traduzida. E quem traduziu a Bíblia para o português foi um homem chamado João Ferreira de Almeida. Se você pegar a sua Bíblia lá no comecinho, você vai ver o nome dele escrito, porque foi ele que traduziu a primeira Bíblia para o português. Então, crianças, nós aprendemos que a palavra de Deus, ela é eterna e ela está firmada, ela é como uma rocha onde nós podemos caminhar com segurança. Se nós seguirmos a nossa vida conforme tudo que a Bíblia nos ensina, já que a Bíblia é o nosso manual de vida, nós teremos uma vida que agrade a Deus.
E assim você pode passar a eternidade do lado dele. E crianças, aqui no finalzinho deste versículo, fala assim: está firmada a tua palavra no céu. Crianças, a palavra de Deus ela é 100% verdadeira e ela não precisa sofrer alteração. Ela é a mesma aqui na terra como é no céu. Então, crianças, nós aprendemos hoje que a palavra de Deus ela é eterna, ela nunca fica desatualizada, ela não precisa de mudanças, porque Deus, crianças, Ele nunca erra. E tudo aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, crianças, durante essa semana eu te desafio a memorizar esse versículo e gravar um vídeo e postar nas redes sociais, para que outras pessoas tenham acesso à palavra de Deus também. E assim, crianças, quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, nós evitamos de pecar contra Deus. Então, fica o desafio da semana. Eu espero ver os seus vídeos. E aí, crianças, tudo bem? E aí, já deu tempo de vocês pegarem a Bíblia de vocês? Porque hoje nós vamos aprender mais e mais da palavra de Deus. Esse livro que é a Bíblia, onde Deus deixou ele para nós, para servir como manual para a nossa vida. Tudo o que nós precisamos saber está nesse livro, onde Deus usa ele para falar com cada um de nós. Crianças, semana passada a gente falou sobre cerca de quanto tempo que a Bíblia demorou para ser escrita, quantas pessoas Deus usou para escrever a Bíblia, quem é o autor da Bíblia. E aí, vocês lembram disso? Ó, vou fazer rapidinho aí umas perguntas para vocês e vocês vão colocando aí no chat ao vivo. Cerca de quanto tempo a Bíblia demorou para ser escrita? 1.600 anos, isso aí, levou cerca de 1.600 anos a Bíblia inteira ficar completa. E a vida de quantas pessoas Deus usou para escrever a Bíblia? Foram 40 pessoas, isso aí. Mas a Bíblia ela tem quantos autores? Apenas um autor. E quem que é o autor da Bíblia é Deus. Muito bem. E a Bíblia também ela é repartida em duas partes. E quais são essas partes? Essa daí vocês vão saber, essa é fácil, hein? É o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Muito bem, crianças. E como eu falei para vocês semana passada, hoje nós iríamos aprender sobre alguns livros do Antigo Testamento. Dentro do Antigo Testamento, existem algumas divisões dos livros. E hoje a gente vai aprender sobre 3 divisões. A gente vai aprender sobre os livros da lei, sobre os livros históricos e os livros poéticos. Tia Bel, o que é isso? Que livros são esses? A gente vai ver isso hoje. Então, abre aí a sua Bíblia no índice. Tia Bel, o que é índice? É aqui, ó, essa parte onde fica escrito todos os livros da Bíblia. Então, crianças, vamos aí ler os 5 primeiros livros da Bíblia. Acompanha aí comigo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Crianças, esses são os primeiros 5 livros da Bíblia. E eles são chamados de livros da lei ou também de Pentateuco. Tia Bel, por que essa palavra Pentateuco? A gente aí está em épocas de Olimpíadas. Às vezes a gente escuta isso. Nossa, tal atleta ele é pentacampeão nessa modalidade. Significa que ele foi campeão 5 vezes, porque penta vem dessa palavra 5. Então por isso que é Pentateuco, são os primeiros 5 livros da Bíblia. Mas também algumas pessoas falam sobre os livros de Moisés, porque esses primeiros 5 livros da Bíblia, eles foram escritos por Moisés. Que legal, né? E agora vamos lá, a gente vai ver agora os próximos 12 livros da Bíblia. Vamos lá. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são os próximos 12 livros da Bíblia. E como você acha que chamam esses livros? Nós chamamos de os livros históricos. Mas por que, Tia Bel, livros históricos? Porque esses livros, eles relatam a história do povo de Israel, desde a entrada até a saída da Terra Prometida. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre a história de Israel, esses são os 12 livros perfeitos para vocês lerem e aprenderem mais sobre isso. Então, agora vamos falar sobre os próximos 5 livros? Vamos lá, comece em Jó. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos ou Cantares. Esses são os próximos 5 livros da Bíblia. E eles são chamados de livros
poéticos. Por que, tia Bel, são chamados de livros poéticos? Porque esses livros, eles têm uma linguagem mais poética, usam algumas palavras diferentes, mas por quê? Qual é o objetivo desses livros poéticos? Eles têm o objetivo, crianças, de trazer ensinamentos para nós alcançarmos a sabedoria. Então, crianças, se vocês querem, tia Bel, estou precisando ter mais sabedoria, quero aprender mais sobre isso. Esses 5 livros, crianças, eles são perfeitos para isso. A tia Bel dá até um conselho para vocês. Comecem a ler o livro de Provérbios. Quem que escreveu o livro de Provérbios, crianças? Foi Salomão, o rei mais sábio de Israel. Olha que privilégio nós temos. Então, você pode aí chamar sua família para que todos os dias vocês possam ler um capítulo do livro de Provérbios. Assim, crianças, vocês vão aprender muito e muito sobre a sabedoria. Então, vamos lá relembrar tudo isso que a gente falou? Quais são o nome dos primeiros 5 livros da Bíblia que a gente dá? São os livros da lei, isso aí, ou o Pentateuco, ou os livros de Moisés. E depois temos mais 12 livros da Bíblia, que é de Josué até Esther. Quais são os nomes desses livros? Os livros históricos, muito bem, são os livros que falam sobre a história do povo de Israel. E depois nós temos os próximos 5, que é de Jó a Cantares, que são os livros poéticos. E por que eles são os livros poéticos? Porque eles trazem, né, crianças, esses ensinamentos de como nós podemos alcançar a sabedoria. E crianças, vocês viram que legal? Como a Bíblia, ela tem tudo o que nós precisamos. E crianças, isso não é tudo, hein? Ainda tem muito mais coisa que nós vamos aprender mais para frente. Semana que vem a tia Bel vai falar mais um pouco sobre as divisões dos livros do Antigo Testamento e depois a gente conversa do Novo Testamento, hein? Então agora vai tocar uma música falando sobre todos os livros da Bíblia, que vocês vão ter o privilégio de cantar conosco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e os 39 livros, então, do Velho Testamento a questão. Eu amo a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João e os 27 livros, então, do Novo Testamento a questão. Crianças, chegou o momento da lição bíblica. Ai, como eu amo a lição bíblica, porque a palavra de Deus, crianças, ela é incrível. Quanta coisa maravilhosa. E nós temos aprendido no último tempo com Deus que a palavra de Deus, ela vem para nos ensinar, para nos corrigir. Crianças, a palavra de Deus, ela é muito importante nas nossas vidas. Nós precisamos ler a palavra de Deus, porque com a palavra de Deus, é ela que vai nos mostrar o caminho do céu, ela que vai nos ensinar de como nós nos aproximarmos de Deus, de como fazer as coisas que agradam ao Senhor, porque nós temos aprendido também que os planos do Senhor, crianças, são bem melhores do que os nossos, não é verdade? E hoje nós vamos para mais uma lição bíblica no Antigo Testamento.
Estão preparados, crianças? É uma história incrível, como Deus nos ensina através da palavra. Então agora a tia Gra quer te convidar a você abaixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Ai, mas tia Gra, eu não quero fechar o olho. É uma dica, porque quando você fecha os seus olhos, você não se distrai. Então agora é o momento de você falar com Deus. E se tem algo que você já quer compartilhar com o Senhor, aproveita, porque este é o momento. Porque Deus se importa com você. Deus te ama. Às vezes você pode estar pensando, ai, chega mais uma coisa tão pequenininha. Para Deus, Ele se importa com você e se importa com o que você está passando. Então aproveita agora e coloca isso diante de Deus. A tia Gra vai te ajudar em oração e você pode estar concordando no seu coração e colocando diante de ti o seu pedido. Quando você está se sentindo triste, sentindo-se preocupado, aproveita esse momento. Então vamos juntos? Senhor Deus Pai, muito obrigada por esse momento onde nós estamos juntos, conectados. Nós vamos agora tirar um tempo para aprender sobre a palavra de Deus, a Bíblia, onde o Senhor nos ensina tanto. Senhor, prepara o nosso coração, prepara o coração de cada menino, de cada menina que está agora participando conosco. Se tem algo que está o deixando triste, deixando ele preocupado, Pai, que o Espírito Santo de Deus venha estar visitando cada casa agora, que a sua paz, o seu amor, a sua presença venha ser manifestada. Pai, nós somos gratos porque o Senhor ouve as nossas orações e nós entendemos que os planos do Senhor são melhores do que os nossos. Então, colocamos diante de Ti esse momento. Nos ajude a entender e guardar a Sua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Bom, hoje nós vamos no livro de Jeremias, Antigo Testamento. Se você está com a sua Bíblia, corra lá no livro de Jeremias, porque nós vamos aprender um pouquinho sobre esse livro. Bacana, né? Crianças, Jeremias foi um profeta. Mas, tia Gra, o que é um profeta? Profeta eram homens e mulheres que Deus escolhia para ser boca de Deus para as pessoas. Crianças, quando tudo começou, a palavra de Deus não estava pronta. Olha um exemplo. Adão e Eva, eles não tinham a Bíblia em mãos, mas também nem precisava, né, crianças? Porque Deus ia visitar Adão e Eva todos os dias no Jardim de Éden para conversar com eles. Ah, mas o pecado entrou no mundo e Adão e Eva foram expulsos desse jardim preparado para eles. Porque Adão e Eva, crianças, acreditou na mentira de Satanás e então desobedeceu ao Senhor. Sempre, criança, sempre o nosso inimigo Satanás quis destruir a palavra de Deus. Naquela época, naquele momento, Deus falava, não estava escrito, mas Deus falava. E Satanás tentava e tenta ainda mentir, enganar as pessoas. E Adão e Eva foram enganados. Depois veio Noé, Abraão, Jacó, José e Deus estava sempre falando com eles. Nesse momento a palavra não estava escrita, mas logo depois ela veio em forma de escrita. E crianças, nada se perdeu. Mesmo que aconteceu antes, porque a palavra de Deus diz, né? Está bem claro lá, que nada ia se perder. A palavra de Deus, ela é para sempre. Tudo o que aconteceu antes foi registrado e está na palavra de Deus. É ótimo isso, não é verdade? Não dá vontade de cada dia mais aprender mais sobre a palavra de Deus? Porque quanto mais nós aprendemos, mais nos aproximamos desse Deus que é incrível, maravilhoso. Jeremias, capítulo 1, vamos no versículo 4. O Senhor Deus disse para Jeremias: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para você para ser o profeta das nações. Crianças, quando Jeremias ouviu isso, ele ficou até com medo e na verdade ficou com tanto medo que ele falou assim: mas Senhor, eu sou um menino, eu não tenho condições. E olha que Deus continuou falando com ele. Então eu disse: ó Senhor, meu Deus, eu não sei nem como falar, eu sou tão jovem. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo.
porque sou eu, o Senhor, que está falando. Aí o Senhor, crianças, estendeu a mão, tocou nos lábios dele e disse: veja, eu estou lhe dando uma mensagem que você deve anunciar. Hoje eu estou lhe dando poder sobre as nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e para plantar. Criança, naquela hora Deus estendeu a sua mão e colocou na boca ali de Jeremias e falou: você vai ser um profeta. Eu escolhi você para ser profeta das nações. E Deus fez uma promessa: você não vai estar sozinho, eu não vou te deixar e eu vou te proteger. Quando ele foi chamado para ser profeta, o rei daquele lugar era Josias, que nós aprendemos no tempo com Deus passado. Se você não participou, corra lá. Crianças, nós aprendemos que Josias conseguiu encontrar partes da palavra de Deus, estava apaixonado pela palavra de Deus, ele lia, ele amava a palavra de Deus e a palavra de Deus transformou o seu coração e ele pediu para ler a palavra de Deus para todo o seu povo. E eles foram transformados, reconheceram os seus pecados e começaram a viver uma vida que agradava a Deus. Porque lembra? Eles faziam maldades, tinha ídolos, eles tinham imagem, começou a fazer coisas que desagradavam ao Senhor, crianças. Mas decidiram reconhecer o seu pecado, pedir o perdão e ter uma vida transformada. E foram anos de muita bênção para todo o seu povo. Crianças, mas o rei Josias morreu e então o novo rei foi o rei Joaquim. E o rei Joaquim, criança, não queria nem saber de Deus, não queria ouvir a sua palavra e ele então decidiu ouvir a Satanás, ouvir o nosso inimigo e viver uma vida de maldade, crianças. Voltar a ter vidas onde o pecado reinava. Crianças começaram a criar novamente estátuas, a criar maldades, a criar ídolos. E criança e todo o seu povo começou a seguir os conselhos do rei Joaquim. E Deus então levantou o profeta Jeremias para escrever algo para entregar lá para o rei. Crianças, e então naquela época não tinha livro assim, eram os pergaminhos, os rolos de papel. Deus foi falando com o profeta. E o profeta foi passando tudo para o escriba. Escriba era uma profissão, crianças. Onde eles tinham de profissão? Eles que escreviam, era um dom deles, né? Então o profeta foi falando tudo para o escriba, que se chamava Baruque, e ele foi escrevendo todas as palavras que o profeta ia falando. Tudo que Deus tinha já falado com o profeta. Quando ficou pronta, o profeta falou: vai lá até a casa do rei, até a casa do Senhor, até o palácio e leva essa palavra, que o rei havia proibido do profeta entrar lá, crianças. Então ele obedeceu. Foi com um pouquinho de medo, mas obedeceu. Levou esse rolo lá na casa do Senhor e então mostrou para um outro escriba que estava lá. E eles foram lendo aquelas palavras e aquelas palavras foram entrando no seu coração. E eles foram reconhecendo as coisas que eles estavam fazendo errado, as maldades. E aquilo gerou algo assim bem importante no seu coração. Ele falou: nós precisamos levar para outras pessoas ouvirem. E no palácio, vamos lá mostrar para outros líderes. Crianças, os líderes também ouviram. Então decidiram passar para o rei. O rei ouviu. Quando chegou no rei, a palavra que Deus havia dito, porque quando Deus falou para o profeta, era a palavra de Deus. O profeta escreveu o que Deus estava falando para ele. Criança, como que você imagina que foi a reação do rei? O rei ouviu tudo aquilo. Quando eles levaram lá para o rei ler, ele estava perto de uma lareira, que era o palácio de inverno. Ele ouviu tudo aquilo e não gostou. Criança, ele, juntamente com os seus servos, pegou aquele pergaminho, rasgou e colocou no fogo. Acabou com tudo. As pessoas ficaram assustadas, porque mais uma vez, mais uma maldade, mais pecado. Destruíram a palavra de Deus. Criança, em todo tempo sempre vai ter pessoas que querem destruir a palavra de Deus, mas ela é para sempre. Ela foi escrita e não vai se perder, porque Deus deixou isso. Crianças, e então as consequências chegou para o rei. Era tanta maldade, era tanto pecado, que o rei ele foi capturado pelos seus inimigos e olha, criança, acabaram com a vida do rei. Mas o profeta não parou por aí, ele escreveu tudo de novo, Deus falando e o
profeta falando tudo para o escriba. Demorou mais de um ano para escrever. E essa história está registrada no livro de Jeremias, porque novamente o profeta foi falando as palavras que Deus deixou. Crianças, no Antigo Testamento, Deus levantou vários profetas. O Antigo Testamento durou em torno de 400 anos para ficar pronto. Deus levantou homens, profetas, que era a boca de Deus para falar e escrever a palavra de Deus, as mensagens de Deus para todo o seu povo. Por isso que é importante, crianças, nós devemos ler a palavra de Deus todos os dias, porque a palavra de Deus nos ensina o caminho do céu, nos ensina como aproximar de Deus e nos ajuda a mostrar o que nós estamos fazendo de errado. É incrível, não é verdade? Ter esse livro dentro da nossa casa? Por isso que nós incentivamos todas as vezes. Leiam a palavra de Deus, porque ela muda, transforma a nossa vida, a nossa família. E aí, você está lendo a palavra de Deus? Então, Tiago, agora eu quero orar por você, para você sentir o desejo todos os dias de aprender essa palavra, de guardá-la no seu coração, para que nós possamos, conhecer o caminho do céu, conhecer as vontades de Deus para nós e viver uma vida bem pertinho com Deus. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra. Obrigada porque o Senhor nos ama tanto e deixou para nós escrito para nós lermos e aprendermos. Nos ajude a sermos obedientes ao Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, criança? E lembre, todas as vezes que você pecar, fazer algo errado, mentir, desobedecer, Deus se importa com você. Reconheça o seu pecado, peça perdão e vamos juntos crescer perto do Senhor. Fala galera, tudo bem? Chegou as nossas perguntas. E aí, prestaram atenção na nossa lição bíblica? Agora vamos para as perguntas e a primeira de hoje é a seguinte: quem era o rei quando Jeremias se tornou profeta?
Quem eram crianças? Letra A, Acabe, letra B, Joás ou letra C, Josias? Se você sabe, coloca aí no nosso chat ao vivo. Parabéns, crianças! Você colocou que era a letra C, o rei Josias, você acertou. Crianças, quando Jeremias se tornou profeta, quem era o rei? Josias. Agora vamos para a nossa segunda pergunta, hein? Como Baruque ajudou Jeremias? Como ele ajudou, hein, crianças? Letra A, ele escreveu a Bíblia. Letra B, ajudou com seus machucados. Ou letra C, ele deu comida a ele? Se você sabe, hein, coloca no nosso chat ao vivo. Isso mesmo, criança. Você colocou que era a letra A, que ele escreveu a Bíblia, você acertou. Crianças, o profeta Jeremias pediu ajuda a Baruque para que ele o ajudasse a escrever a Bíblia. E ele ajudou. Criança, agora nós vamos para a nossa terceira e última pergunta de hoje, hein? Que é a seguinte: quantos livros fazem parte do Pentateuco? Quantos fazem, crianças? Letra A, 7. Letra B, 12. Ou letra C, 5? Se você sabe a resposta, coloca no nosso chat ao vivo. Parabéns, crianças! Você colocou que era a letra C, que são 5 livros, você acertou. Crianças, como a Tia Bel ensinou hoje, o Pentateuco tem 5 livros e eles são os primeiros livros de toda a Bíblia, do Antigo Testamento. E ó, eu estava olhando aqui no chat e eu vi que muitas crianças acertaram todas as perguntas. Parabéns, hein? E continue se empenhando. Até mais! Crianças, chegamos ao final de mais um Tempo com Deus. E Tia Bel, quanta coisa preciosa que a gente aprendeu hoje, né? Isso é verdade, né, tio Mateus? Ai, a Bíblia é um livro tão precioso, né, tio? Como é bom nós aprendermos mais e mais sobre a palavra de Deus. Sim, e tem muitos ensinamentos na Bíblia. E a gente te desafia essa semana, tá pegando a sua Bíblia, leia ela junto com o papai e com a mamãe para você aprender sobre ela cada vez mais e aprender também sobre Deus. Isso aí, né, tio Mateus? E aproveitando, porque a tia Gra, ela manda toda semana para os pais um devocional para vocês fazerem junto com toda a sua família. Então aproveita esse momento, né, tio, para você aprender mais e mais da palavra de Deus e também, né, tio, memorizar a palavra de Deus no nosso coração. Ah, não há nada melhor quando nós estamos passando por alguma dificuldade, nós temos a palavra de Deus memorizadas para a gente saber o que nós devemos fazer. É verdade. E a tia Gra manda lá no grupo do WhatsApp do papai e da mamãe. Então é só adicionar esse número que está aparecendo aqui na tela no seu celular e mandar uma mensagem que a tia Gra te adiciona lá no grupo para você receber todas as atividades, o versículo para memorizar, o devocional e todas as informações do Ministério Infantil. E tio Mateus, qual é o versículo que as crianças têm que memorizar essa semana? Ah, o desafio dessa semana, tia Bel, Qual que está é? lá no livro de Salmos, no capítulo 119, o versículo 89. Muito bem, né, tio Mateus? Então nós incentivamos a vocês a memorizarem esse versículo com a gente. E tio Mateus, vamos orar para a gente encerrar o nosso tempo com Deus? Vamos lá. Senhor Deus, Pai, muito obrigada por esse dia. Senhor, muito obrigada por o Senhor ter nos entregue a Tua palavra. Pai, que o Senhor venha estar nos abençoando e cuidando de todos nós, Pai. Cuidando da família de cada criança que está assistindo esse tempo com Deus. Que o Senhor venha estar sempre presente em nossa vida, nos guiando. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, crianças, te esperamos no próximo domingo, às 9 horas da manhã, lá na chácara da igreja, tá bom? Para a gente ter o nosso culto presencial. E na segunda-feira, às 7 horas da noite, teremos mais um Tempo com Deus. Então ative as notificações aqui do YouTube para você poder assistir ao vivo o nosso próximo Tempo com Deus. E a gente te aguarda. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.